E trazendo uma apuração aqui dessa questão do timing, né? Vale lembrar, antes fazendo uma recapitulação, semana passada Renata Varandas e eu trouxemos a informação de que a previsão do Planalto era anunciar os cortes nesta semana que estamos vivendo agora. Só que esse não era o plano original da Fazenda. E por quê? A Fazenda temia ali uma concorrência de atenções justamente com o que a gente tem tratado ao longo de boa parte desta edição do CNN 360 e ao longo de toda a programação da CNN, que são as eleições americanas. E isso não foi só uma iniciativa dentro da própria Fazenda, da equipe econômica. Também pessoas do mercado financeiro que têm interlocução com setores do governo achavam que era importante que os anúncios dos cortes fossem feitos antes do dia 5 de novembro, antes da terça-feira, amanhã, dia da eleição nos Estados Unidos, justamente para tentar mensurar qual o impacto que teria. Quando surgiram as informações de que, olha, parece que vai ser hoje mesmo, ou pelo menos ao longo desta semana, o ministro Fernando Haddad disse o que a gente viu agora, o pacote foi discutido no fim de semana, está ganhando maturidade para ser anunciado nesta semana, o que a gente viu, estou olhando para baixo aqui, queda de 1,6% na cotação do dólar nesta segunda-feira. Havia fechado em 5,87, um valor recorde, como a Carol Rosito mencionou, e agora está em 5,77. Ainda é alto. Que o diga quem está ali prestes a estar nos Estados Unidos vai gastar em dólar, ou quem já está lá, nossos colegas da CNN americana, da CNN Brasil, na cobertura das eleições nos Estados Unidos, ficou uma conta mais cara do que deveria ser, do que seria o câmbio natural, digamos assim, neutro, se não fosse toda essa desconfiança em relação à questão fiscal no Brasil e também toda a apreensão em torno do resultado das eleições nos Estados Unidos. Deixa eu falar um pouco contigo, Débora, aqui do meu lado, porque no fundo, pode ser, eventualmente, se a gente começar a ter informações mais concretas dessas medidas de corte de gastos ainda hoje, é um retrato disso. Olha, melhor anunciar hoje, a gente já teve um pouco de impacto, deixa sentir amanhã, ao longo do dia, como vai ser a recepção do mercado financeiro, para não ter a mistura ali do que vai sair a depender dos resultados e das primeiras divulgações de apurações nos estados da corrida eleitoral americana. E por que eu disse que não é só uma avaliação que era dentro do governo, também do próprio mercado financeiro? Naquela semana que estava ocorrendo a cúpula dos BRICS, lá em Kazan, na Rússia, paralelamente estava ocorrendo reunião do Banco Mundial e do FMI em Washington. Quem estava lá, da equipe econômica, vários integrantes, por exemplo, o secretário executivo número 2 da Fazenda, Dario Durigan. E ele ouviu esse tipo de recomendação de players do mercado financeiro. Olha, é melhor que o governo, claro, o mercado financeiro também é interessado em saber o quanto antes o que seria anunciado em relação a esses cortes, qual que era a ideia do governo e do presidente Lula. Mas ali nessas reuniões também ouviu esse tipo de aconselhamento. Olha, tenta anunciar antes da eleição americana para a gente ter uma avaliação mais clara do quanto vocês conseguiram ter uma boa receptividade ou não. Acabou prevalecendo uma visão do Palácio do Planalto, em especial da Casa Civil, como a gente estava trazendo na apuração semana passada, Renata Varandas e eu, de que, a despeito do presidente ter comprado a ideia de que esses cortes vão ser importantes para um objetivo maior, que é recuperar o grau de investimento ainda no atual mandato, 2026, e eventualmente poder colher esses frutos de ter conquistado o grau de investimento, o fato é que os anúncios ali estão um pouco numa semana em que as atenções de todo mundo estão voltadas para o que acontece nos Estados Unidos. Mas quanto antes o governo anunciar essas medidas e quanto mais o presidente Lula surgir comprometido com esses cortes, melhor pode ser a receptividade. Hoje, essa queda aí de 1,60%, 1,6%, né, no câmbio, no dólar frente ao real, já é um bom indicativo disso, Débora. Agora, pela entrevista que você fez com o nosso colega da CNN, âncora da CNN, tudo bem, a eleição americana acontece amanhã, mas o resultado vai demorar. Então, ou seja, o governo ainda tem um certo tempo, se de fato divulgar esses cortes, esse pacote nessa semana. E não é só divulgar. O desafio é o seguinte: chamar uma coletiva de imprensa e detalhar
de onde vai sair, o quanto é suficiente, né? Porque a gente sabe que assim que o anúncio, tal ministério vai ter um corte de tanto. Aí começa a gritaria, o ministro chora, o ministro briga, que é natural, cada um tentando defender ali o seu espaço, a sua política, né? A imprensa também repercute, enfim, o fato como a gente fala aqui de vez em quando, né? O presidente Lula fala que gasto com saúde, educação, moradia não é gasto, é investimento. Então, esse pacote ele vai ser corte de gastos para o presidente Lula ou corte de gastos e investimentos? Esse é um grande desafio. Esse é um dos pontos cruciais, né? E aí, como a Thaís Herédia também trouxe aqui na CNN semana passada, tem algumas questões que já estão descartadas, como, por exemplo, a desvinculação da política de correção do salário mínimo dos benefícios previdenciários. Isso é uma questão que não se abre mão dentro do governo, porque muita gente, muitas famílias brasileiras têm como principal fonte de renda o que recebem de aposentadorias e pensões, e que isso teria um impacto político muito severo e muito arriscado num ambiente político tão tensionado quanto o nosso.